Então assim, nós vamos partilhar agora a palavra, está lá de novo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E diz o seguinte nessa noite para nós a palavra de Deus: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós nessa noite, para nossa reflexão. Eu não costumo fazer isso, mencionar filmes na pregação, mas teve um filme que eu assisti essa semana junto com a minha família, A Cabana. E aqui eu não vou fazer uma análise teológica, se está certo ou não, mas as reflexões que vêm através desse filme e são bastante interessantes. Em um determinado momento, questionado sobre por que da dor, do sofrimento que existia no mundo, Deus é questionado, né? E muitas vezes nós fazemos isso também. Questionamos a Deus. Por que o sofrimento na minha vida? Eu gostaria de que vocês acompanhassem uma historinha que eu gostaria de construir junto com vocês. Imaginem vocês sendo pais de 2 filhos. Talvez você seja pai de 2 ou até mais filhos. Se você tivesse que escolher um deles para morrer e outro para viver, você seria capaz de fazer essa escolha? Você seria capaz de condenar o seu filho, independentemente do que ele fizesse? Todos nós somos culpados. Se seu filho já mentiu para você, se seu filho já te enganou, já passou a perna em alguém, ele merece uma punição por isso. A palavra de Deus nos diz que a pena para o pecado é a morte, e não a morte da terra, mas a morte eterna. Muitas vezes nós não conhecemos a realidade dos outros, mas nós somos muito rápidos em julgar. Quantas vezes nós julgamos muito rápido e perdoamos muito devagar? Não sei se acontece com você, comigo acontece muitas vezes. Realmente é um grande desafio sermos capazes de perdoar. Esse filme que eu assistia mostrava isso através desse pequena metáfora, né? E assim como você provavelmente não é capaz de escolher um dos seus filhos para morrer, talvez você até estivesse disposto a dar a própria vida para que os seus filhos não sofressem. Deus é igual. Ele, sendo Deus e nos amando tanto, estando diante da realidade de escolher qual filho deve morrer e qual deve viver, ele escolhe perdoar. Coisas ruins acontecem no mundo, sim. E todas essas coisas ruins que acontecem no mundo entraram nele através do pecado. O pecado original, eu já disse algumas vezes no grupo de oração,
Quem já participa vai recordar de já ter ouvido isso. O pecado original é a desobediência. Deus deu uma ordem: não comereis do fruto proibido. É isso que a história de Adão e Eva conta lá no Gênesis. E aqui não importa se Deus realmente criou Adão e Eva do barro com as próprias mãos ou se foi de outra forma. Mas a moral dessa história é que foi Deus quem criou o homem e a mulher e os criou para a santidade. E a moral da história do pecado original também é essa. A origem de todo o pecado, de todo o mal que há no mundo é a desobediência a Deus. E eu convido você a refletir um pouquinho. Será que se você fosse mais santo, o mundo não seria um lugar melhor? Esqueça os outros agora, só você. Se você fosse capaz de não mentir mais, de hoje em diante, você nunca mais contasse uma mentira sequer, quantas pessoas você deixaria de magoar? Quantas vezes a mentira que nós contamos gera uma mágoa na pessoa, muda o outro. A nossa mentira. É culpa nossa o que a outra pessoa se torna. Quantas vezes a nossa falta de respeito com o outro, com o nosso namorado, com a nossa namorada, torna ele ou ela outra pessoa. Uma pessoa amargurada. Partilho da minha experiência pessoal. Já contei isso também algumas vezes, mas acho que é oportuno contar mais uma vez nesse momento. Meu primeiro relacionamento foi traumático para mim. Depois do meu primeiro relacionamento, eu passei 10 anos tendo só relacionamentos fúteis, vazios, como consequência daquele primeiro. Em todos os relacionamentos que eu entrava, a sensação que eu tinha é que aconteceria a mesma coisa que aconteceu no primeiro. Quantos de vocês viveram essa experiência? Ou pior, provocaram isso em alguém? E eu digo a vocês, eu mesmo, nesses 10 anos que eu vivi relacionamentos vazios, provavelmente magoei muitas pessoas. Se Deus fosse aplicar o castigo que eu merecia, eu não estaria aqui hoje diante de vocês. Eu quero dizer isso com todas as letras, como eu digo várias vezes. Eu não sou digno de estar diante de vocês. Não é minha dignidade diante de Deus que me faz estar aqui, mas é a misericórdia dele para comigo e para com vocês. Eu, sendo imperfeito, Deus me usa para falar ao coração de vocês. E vocês, mesmo sendo pessoas pecadoras, imperfeitas como eu, Deus tem misericórdia e coloca a mim para falar daquilo que Ele deseja dizer ao seu coração. Nós precisamos pensar o tamanho da missão de Deus. Deus recebe o meu pedido, o seu pedido, o pedido da Tati, o pedido da Fernanda, da Fabiana, recebe todos os pedidos. E se todos nós pedíssemos para ganhar na Mega Sena, o que será que aconteceria? Tem um filme também, eu confesso a vocês, eu gosto muito de filmes. Todo Poderoso, mostra isso. O personagem principal, eu estou dando spoiler de filme o tempo inteiro, né? Sinto muito, peço desculpa a vocês, mas eu acho que mais importante agora é a pregação do que os filmes. Mas lá nesse filme, não vou mais falar o nome, né? Deixar o suspense aí. Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Tem um filme que mostra essa realidade. Uma pessoa acha que pode fazer o trabalho de Deus melhor do que ele. E aí, recebe todos os pedidos do mundo inteiro e concede todos os pedidos. O que acontece? Todo mundo pediu para ganhar na Mega Sena. E aí todo mundo ganhou na Mega Sena. E cada apostador ganhou R$1 ou R$2. Menos do que o valor da aposta. Porque o prêmio foi dividido entre todos. Isso gerou no coração de cada um lá uma frustração.
um frenesi social, todo mundo saiu para a rua para quebrar tudo. A responsabilidade de Deus é essa. Decidir o que é melhor não para você, mas para todos os seus filhos. E creia, a vontade de Deus é o melhor para você, sim. Deus tem um olhar pessoal para você, sim. Mas Deus tem um olhar pessoal de amor para cada um dos seus filhos. Por isso eu digo a você, confiar em Deus é o que nos faz mais felizes. E dando um exemplo para vocês, o maior exemplo que já existiu de confiança em Deus, Jesus. Jesus, sendo santo, não conheceu o pecado, ofereceu a sua vida na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a esperança do céu. Jesus suou sangue. Os cientistas dizem que isso é possível, mas só em situações de extrema agonia. Antes da sua paixão, antes de ser entregue, Jesus suou sangue. Jesus estava sofrendo a angústia. E ele, na sua prece, diz ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se faça a sua vontade e não a minha. Jesus, o nosso mestre, o próprio Deus feito homem, passou por esses momentos de extrema angústia, mas confiou nos planos do Pai. Confiou a sua vida aos planos do Pai, embora todo aquele sofrimento. E depois disso veio realmente todo o sofrimento. Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, carregou a cruz. A palavra de Deus nos diz que ele não tinha mais aparência de homem, de tanto que ele apanhou, ficou desfigurado, perdeu as feições humanas. Mas, no seu último suspiro, no alto da cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse é o nosso exemplo. Jesus, no alto da cruz, entregou a sua vida ao Pai. Eu quero perguntar a você: você já sofreu tanto quanto Jesus? Você já foi chicoteado, espancado, até perder as feições humanas? Você já foi pregado no alto de uma cruz, nu? Já recebeu cusparadas, já foi humilhado? Jesus foi. E o pior, Jesus fez tudo isso sendo o melhor entre todos os homens. Não houve ser humano que tivesse vivido como ele. A igreja nos apresenta muitos santos. A palavra de Deus nos conta a história de muitos homens justos, mas nenhum deles chegou aos pés de Jesus. Jesus foi definitivamente e sempre será o santo, o único santo. E mesmo assim ele sofreu tudo isso, por mim e por você. Jesus não precisava sofrer isso, mas ele se entregou aos planos de Deus. E por ter se entregado aos planos de Deus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus poderia a qualquer momento ter desistido disso e dito: olha, eu sou Deus, chega, não quero mais, vocês não merecem tanto assim. Mas não, ele sendo Deus, sofreu como homem até o último momento, até o último suspiro na cruz, por mim e por você. Esse é o exemplo de obediência que nós temos, que trouxe a salvação à minha casa e à sua casa. Essa palavra aqui termina dizendo isso. Tudo o que quereis fazer, faça aos outros. Você deseja que alguém seja altruísta com você, seja caridoso com você, seja compreensivo? Quando nós erramos, nós esperamos ser perdoados. Mas e quando nós erramos? Nós somos capazes de perdoar?
Muitas vezes, como eu dizia lá no começo, nós somos mais rápidos em julgar do que em perdoar. Nós somos muito rápidos em cometer erros, mas em perdoar nós não temos a mesma velocidade. E é esse o grande mal do mundo. As pessoas são incapazes de perdoar, incapazes de fazer um sacrifício pelo outro. Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Jesus fez todo esse sacrifício que nós vamos recordar na Páscoa, na Sexta-feira Santa, mais especificamente. Nós vamos recordar o sacrifício de Jesus. Esse foi o sacrifício que Ele fez por mim e por você, para que nós recebêssemos a salvação. Essa é a consequência da obediência de Jesus. Pela obediência de um só, nos diz a palavra, todos foram salvos. Assim como pela desobediência de um só, Adão, todos caímos. A obediência de Jesus trouxe de volta a nós a graça de Deus na plenitude. Trouxe, como nós pedíamos antes, o Espírito Santo a cada um de nós. Nós só recebemos o Espírito Santo porque Jesus morreu, ressuscitou e soprou sobre os apóstolos quando Ele voltou para junto do Pai. Por isso nós temos a graça do Espírito Santo junto de nós. Talvez você se questione muitas vezes, por que é que eu peço e não sou atendido? Jesus pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Por que que Jesus não foi atendido? Os projetos de Deus são muito maiores do que nós somos capazes de compreender. Jesus experimentou na carne a mesma agonia que eu e você passamos na nossa vida e talvez muito mais. Eu e você somos convidados a nos colocar nas mãos de Deus. Tudo que nós pedimos, nós receberemos, nos garante a palavra de Deus. Tudo que você pedir, você receberá, desde que o seu coração esteja junto ao coração de Deus. E aí está a beleza da obra de Deus. O desafio é esse: colocar o nosso coração junto do coração de Deus, para sermos capazes de compreender a vontade de Deus e aí sim sermos plenamente fiéis à vontade de Deus. Esse é o desafio para você nessa noite. Você gostaria de ter todas as suas intenções, todos os seus pedidos, todos os seus desejos atendidos por Deus? Se você deseja isso, coloque o seu coração junto do coração de Deus. Sinta os desejos de Deus. Tenha os mesmos sentimentos que Ele. Quando você alcançar esse nível de intimidade com Deus, tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Quando você conhecer a vontade e os desejos de Deus, tudo que você pedir, você receberá.